Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco e Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, vamos, com a ajuda de Deus, falar com respeito a despertar para o trabalho. Então nós vamos nessa mensagem observar algumas situações, tá? Então nós vamos dar o início aqui, Isaías capítulo 6, versículo 8, e nós vamos, assim, falar a respeito do despertar para o trabalho. Muito bem. Isaías 6, versículo 8 diz assim: Então ouviu o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós vemos Isaías, capítulo 6, quando Deus apareceu para ele com seus anjos, querubins, serafins, e o lugar encheu com a glória de Deus. E Isaías foi apresentado a Deus, Deus apresentou um trabalho a ele, e ele, a boca dele foi queimada com brasas do altar. E Deus fala, foi removido toda a sua iniquidade. E vejam que ele estava apto agora para ir buscar o povo de Deus, Israel, que estava desviado do caminho do Senhor, que estava atrás de Baal, dos outros deuses. Então nós vemos que Isaías, ele foi, se prontificou para levar o recado de Deus, buscar as almas. E nós vemos que no Novo Testamento, é um versículo que eu gosto de falar muito sobre ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E nós vemos que no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, e Jesus disse, depois da ressurreição: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A todo o universo pregai o evangelho.
é semear a palavra de Deus. E Crônica, a Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Então nós vemos que Jesus ainda, assim que os discípulos saíram, no versículo 20, Marcos 16, 20, os discípulos, tendo partido, depois que recebeu essa ordem direta de Jesus, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor. Deus estava, Jesus estava o acompanhando. E lá no livro de Mateus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até o último dia, até o dia do arrebatamento. Eis que eu estou convosco. Jesus está nos acompanhando. Então nós vemos que nós não temos, o nosso trabalho é esse. É esse. Então nós temos que despertar para o trabalho evangélico, em construir almas, em ganhar almas para Cristo, para Deus, para essas pessoas virem servirem a Deus. E nós vemos que, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, tudo que os apóstolos, os discípulos falavam, Deus o confirmava. E fazia sinais, ainda milagres, né? Para provar, comprovar, assim, a sua palavra. Muito bem. Nós vemos que também, no livro de Êxodo, a missão de Moisés. Moisés também teve essa missão. Então nós vemos que Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 8 e depois o 10. Eu quero ler para verem o compromisso, a responsabilidade que Deus deu a Moisés, igual Jesus deu para a igreja. Igual Jesus deu para a igreja. Olha o que Deus falou para Moisés. Eu sou o Senhor, Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Por isso, Moisés, desci para livrá-lo do poder dos egípcios e para levá-los do Egito. Êxodo 3:10. Prestem atenção. Agora, Moisés, venha, pois eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, o israelita. Então nós vemos, louvado seja Deus, a missão de Moisés. Ele ia até o Egito, tirar toda a nação de Israel e levar para casa.
e levar para a terra prometida. A missão de Moisés. A missão da igreja é igualzinha à de Moisés. A ordem de Jesus. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Depois que a pessoa aceita Jesus, não é mais criatura de Deus. Ele passa a ser chamado filhos de Deus. Filhos de Deus. Passa a ser co-irmão de Jesus. Então nós vemos que Jesus é o único filho que Deus tem. Quando nós o aceitamos e somos seguidores de Jesus, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus. Nós passamos a ser filho de Deus, herdar. Veja que Deus, Jesus falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E veja o que ele fala, eis que eu vos dou poder para expulsar demônios, curar os enfermos, porque foi dado toda a herança de Deus, foi passado para Jesus e ele passou para nós. Então nós herdamos também, porque nós somos também filhos de Deus. Isso é depois que passamos a servir a Deus, seguindo Jesus. Caso contrário, é criatura de Deus. Muito bem. Então nós vemos que Moisés aqui, ele ouviu a Deus e foi fazer a sua obra. Ele se despertou para o trabalho de Deus. Largou tudo. A ovelha do seu sogro. Largou tudo e foi para fazer a vontade de Deus. Ele foi para o Egito. E Jesus, aqui ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós temos que despertar para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Nós vemos que Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 e 24, Deus é quem mandou Moisés, olha, 3:10, Êxodo 3:10, eu vou repetir. Agora, Moisés, venha, pois eu, Deus falando, o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Bom, quando Moisés já tinha tirado o povo de lá, olha a palavra de Moisés, como que ele chegava à presença de Deus. Versículo 3, capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha. Eu, Moisés dizendo, eu, evangelista Eugênio, eu pedi graça ao Senhor. Eu pedi graça ao Senhor para fazer uma coisa que Deus mandou. No mesmo tempo, dizendo, no mesmo tempo que eu pedi a graça, eu disse, Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Veja que Deus enviou a Moisés,
Mas Moisés, na situação humana, ele pediu a Deus, a ajuda de Deus, para poder fazer o seu trabalho. Deus tem que participar do nosso trabalho, porque o trabalho é Deus quem nos deu. Trabalho evangélico de ganhar almas para nós sairmos deste planeta, deste mundo e ir morar na cidade santa, que é a Nova Jerusalém de Deus. A cidade que vem do céu, ela vai descer do céu para levar-nos, todos nós, para a nossa morada eterna. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Moisés pediu graças a Deus. E nós vemos, tudo nós temos que pedir a Deus para nós sairmos no campo, para ganharmos alma, temos que nos prepararmos para fazer a obra de Deus, para nós fazermos a obra de Deus. Eu quero mostrar agora para os ouvintes a responsabilidade de cada um de nós que somos salvos por Jesus. Olha a responsabilidade que nós temos de estar passando desapercebida. Eu separei aqui, louvado seja Deus, o hino Despertar para o Trabalho. É o hino da harpa cristã. Ninguém conhece esse hino por esse nome. Mas assim que eu não vou cantar não, vou só falar ele. E nós vamos ver a letra desse hino. Eu achei maravilhosa. E nós vamos prestarmos bem atenção, porque ela vai estar incluída nesta mensagem que eu estou falando. Que diz assim, olha, o despertar para o trabalho é o hino 16 da harpa cristã. Vocês conhecem ele assim cantando assim: posso, tendo a mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Mas só que eu vou falar. Então veja, na letra desse hino, que a letra dele está falando como cada um de nós. Quando eu cantar, eu estou falando que é eu que estou nessa situação. Quando você estiver lendo, vendo, é você que está nessa situação. Você está falando para você mesmo. Eu estou falando para mim mesmo. Essa letra desse hino, ela é falada no tempo verbal. Louvado seja Deus. O tempo verbal usado nessa letra é o futuro
do pretérito. O que é pretérito? É passado. Pretérito quer dizer que passou. Então nós vemos, é passado. O tempo verbal, ele exprime a ação passada ou anterior. Então, a letra desse hino é uma ação passada, não é? Louvado seja Deus, é o futuro de um tempo que já passou, não é? O futuro de um tempo que já passou, né? E isso se refere a uma ação que poderia ter acontecido. Ele o pretérito, ele refere-se a uma ação que ela poderia ter acontecido no passado. Mas, louvado seja Deus, mas esta ação, ela não se concretizou. Ela pode ter acontecido, mas ela não concretizou. Então nós vemos que esse hino, presta bem atenção na letra que diz assim, olha bem, posso, tendo, eu falando para mim, evangelista Eugênio, posso, tendo as mãos vazias, tendo nada na mão, com Jesus, quando aqueles garimpeiros, eles vão acertar a conta, ele põe tudo aquele garimpo dentro de um saquinho, aí faz uma fila e todos chegam lá para o encarregado e vai apresentar o seu trabalho. Quanto quilo tem aí? Quanto tem tanto? É pesado? Ganhou tanto. Né? E é notado todinho lá. Agora, todos nós vamos prestar conta diante de Deus. O bem, o mal. E quando chegar a minha vez, Eugênio, evangelista Eugênio, posso, tendo a mão vazia, não ganhei nenhuma alma para Jesus, a mão vazia, com Jesus, eu me encontrar, quando encontrar com ele, eu posso estar com a mão vazia. Nada fiz, não fiz nada. Nada fiz. Domingo, que era para ganhar alma, eu estou cansado, eu tenho que descansar. Porque a Bíblia fala que o nosso descanso é eterno, não é aqui. Não é aqui o nosso descanso. Nada fiz e vão-se os dias. Os dias chegou, a velhice. Acabou aquelas possibilidades físicas, aquele poder de poder fazer o que eu podia fazer quando eu estava no vigor da minha idade. Chegou o dia do fim. Se eu vou encontrar com Jesus é porque eu morri. Naturalmente eu morri. Posso estar com a mão vazia. Se eu ver quando eu vou estar com Jesus, eu não tenho nada. Nada eu fiz. E vão-se os dias. Que lhe posso apresentar? O que eu vou apresentar para ele? Com a mão vazia. Eugênio, sua vez. Evangelista Eugênio, você, né? Você tem um cargo ministerial, né? Muito bem. Muito bem. Eu acredito que você está com o saco cheio aí. Para apresentar aqui para mim, né? A licitação dele está grande, né? Não, senhor. Estou com a mão vazia. De nada. Não fiz nada. Eu não fiz nada.
Então, para te apresentar. Olha o corinho agora. Repete. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Tudo é pergunta. Eu me encontrar, evangelista Eugênio? Eu perguntando para mim mesmo. Você perguntando para você mesmo. Porque cada um sabe de si. Hã? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Senhor, aqui está o meu trabalho. Aqui está as almas que eu fui buscar. Aqui está as almas que eu fui trabalhar. Aquilo que o Senhor pediu, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu fui fazer a tua obra. Aqui estão as tuas obras, Senhor. Aqui estão as tuas obras. Olha a lista aqui das almas que eu fui buscar. Mas como que eu vou falar isso para Jesus? Se eu sou um preguiçoso, eu não faço a obra de Deus. O tempo que eu tenho para evangelizar, eu fico perseguindo os irmãos no YouTube, falando mal de um, falando mal de outro. Em vez de usar o celular para pregar, convidar alguém para ir para a igreja, eu fico fazendo fofoca no celular. Fico contando piadinha no celular, em vez de ganhar alma para Jesus. Quantas almas? Quantas almas eu vou apresentar para Jesus? Isso é cada um de nós vai responder por si mesmo. Eu não vou responder por ninguém. Ninguém vai responder por mim. É eu que vou responder por mim. Quantas almas eu vou apresentar a Jesus? Fazer briga pela internet, ficar brigando, discutindo na internet, isso não dá galardão para ninguém. Jesus não me chamou para ficar brigando com ninguém, discutindo com outros irmãos. O meu trabalho, o trabalho evangélico, é ir buscar as almas, louvado seja o nome do Senhor, que estão indo para o inferno. Quantas almas eu vou apresentar para Jesus? Então, nós vemos a palavra de Deus e nós vemos, louvado seja Deus, a palavra de Deus que nós temos que despertar para o trabalho, prestarmos atenção. Mas agora, evangelista Eugênio, vamos ver aqui o versículo 2, o segundo estrofe. Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Não vou mais ter problema com a morte, medo, não, porque já está salvo, já estou salvo. Vemos, louvado seja Deus, que qual será a minha sorte se no céu vazio estar? Vou entrar. Qual será a minha sorte? Vou entrar lá com a mão vazia. Não preguei para ninguém. Não fiz a obra de Deus. O meu pastor chamando, venham, igreja, venham orar, vamos na consagração, buscar a Deus para nós evangelizarmos. E nós vemos o versículo 4, desse estrofe, no céu, no celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Vamos imaginar assim, evangelista Eugênio. Imagine você no lar celeste, lá dentro do céu, entrando, caminhando
indo em direção ao Salvador. Quantas almas irei levando? Porque se eu estou indo lá é para me apresentar, gente. O trabalho que ele me deu para me fazer aqui. Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Para o meu fiel Senhor. Senhor, quando ele perguntar para mim, evangelista Eugênio, cadê as almas? Senhor, olha, eu estou com a mão vazia. Porque eu perdi meu tempo. Então eu ficava lá discutindo com os irmãos de outro ministério, de outra igreja, porque ele pregava assim, porque ele pregava assado, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo. Eu, em vez de me preocupar com alma, eu fico preocupado com outros irmãos. Enquanto eu pergunto, fico brigando com outros irmãos, ponto da Bíblia, porque ele pensa assim, porque eu penso assado. Ele fica aquela discussão que não leva a nada, que não ganha galardão nenhum. Ficar discutindo com o irmão não ganha galardão nenhum. Deus não vai premiar esses crentes briguentos. Não tem prêmio para briga. Não tem troféu para briga, para discussões. Nós vamos ganhar a recompensa de Deus é pela obra que nós estamos fazendo a Deus, indo atrás das almas. Louvado seja o nome do Senhor. E não ficar discutindo, apontando o irmão, porque ele errou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. O problema é dele. É ele que vai responder diante de Deus. E eu que vou responder também pelos meus problemas diante de Deus. E cada um de nós vamos estar diante de Deus. Todos vamos estar diante de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que naquele dia não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Olha bem as referências que eu vou passar agora. Para nós ganharmos alma, como que nós vamos fazer? Primeiro nós temos que fazer uns dois jejuns na semana, não é? E fazer um convite, orar a Deus, por exemplo. Senhor, eu quero levar as almas para a igreja. No meu trabalho, para levar a alma para... Não sei quanto, mas eu quero levar. Eu vou jejuar nesse sentido. Vou domingo de manhã, vou para a consagração nesse sentido. E depois eu vou, a gente vai buscar as almas. Como? Você pode convidar as almas pelo celular. Olha, fulano, tudo bem? Tal. Olha, você é meu convidado domingo para ir para a igreja, tudo. Deus tem uma palavra para você. Vamos. O salvar é só Jesus quem salva. Nós não salvamos ninguém. Nossa responsabilidade é levar as almas a Cristo. É só Jesus quem salva. Placa de igreja não salva ninguém. Só Jesus é o Salvador. Então nós vemos, louvado seja Deus. Agora nós vamos chegar direto para Jesus. Antes eu quero ler Esdras capítulo 8, versículo 23. Basta pedir. Tudo que nós vamos fazer, temos que pedirmos a Deus, o Senhor. Basta pedir, Ele darei
as nações. Digo, esse aqui é Salmo 2:8. É o Esdra 8:23. Por isso nós jejuamos e pedimos as bênçãos ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Se nós pedimos, Deus nos atende, porque foi Ele quem mandou nós fazermos isso. Vamos pedir para que Ele mande ao nosso encontro as almas que estão indo para o inferno. E nós podemos falar que Jesus é o Salvador. Então nós vemos, louvado seja Deus. Por isso nós jejuamos, disse Esdra, e pedimos uma bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. E se nós pedirmos para Ele ajudarmos nós a ganharmos essas almas, levarmos para a igreja. Por isso que muitas igrejas estão vazias. Porque nós não vamos buscar as almas que Jesus falou, ide por todo mundo. E olha o que ele fala no Salmo 2, versículo 8. Basta pedir, e lhe darei as nações como herança, o mundo inteiro como sua propriedade. Deus nos dá o mundo inteiro como nossa propriedade para podermos evangelizarmos. Ele põe o mundo inteiro em nossas mãos. Olha o que Moisés falou, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua força na tua mão. Então nós vamos jejuar e levar as almas para a igreja. Se cada um levar uma alma, a igreja ela já vai ficar completa. Cada um levando uma alma. E olha quanta alma indo para o inferno. E nós não abrimos a boca. Nós não falamos nada. É responsabilidade de todos. Toda, das crianças, dos adolescentes, é da juventude, das irmãs da circuncisão, é dos obreiros, é dos pastores, é de toda responsabilidade de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Evangelizar, levar as almas ao pé de Cristo. Vamos ver aqui, Jesus. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Depois que nós vermos tudo isso aí, nós vamos voltar lá no hino de novo. Se você chegar com a mão vazia, a responsabilidade é só sua. É de cada um de nós. Se eu chegar com a mão vazia, porque olha aqui Jesus falando, pede o que você quiser, que lhe será dado. Senhor, eu quero ganhar alma. Deus vai dar a oportunidade para mim ganhar as almas para Ele. Pede o que quiser. Então nós vemos Mateus capítulo 7, 8. Capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, que diz assim. Jesus dizendo, pedi, evangelista Eugênio, pedi, e lhes será dado. Buscai as almas, encontrarão, batei, e a porta lhes será aberta. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Se eu pedir que eu quero levar pelo menos uma alma, você acha que Deus vai negar isso para mim? Isso para você? Se nós chegarmos com a mão vazia, nós vamos ser repreendidos, porque somos crentes negligentes.
Deus está dando a oportunidade para nós despertarmos, para fazermos a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E o que bate, se abre. João, capítulo 11 de João, versículo 22, foi aquilo que Marta falou lá, Maria falou para Jesus, né? Mas isso aí agora é para nós. Olha bem. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dá tudo o que pedires. Isso é para nós. Tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos dá. Deus nos dá. Capítulo de João 14, versículo 13. Evangelista Eugênio. Olha o que Jesus falou. Eu falei evangelista, eu estou falando para todos nós. É para todos nós. Se você chama Maria, ele está falando assim, olha Maria. Se você chama Pedro, olha Pedro. Se você chama Edson, olha Edson. Então vejam, olha evangelista Eugênio. Eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem. E eu vou indo para o Pai. Mas eu farei o que vocês pedirem. Em meu nome. Para que o Pai seja glorificado. E veja ainda. João 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será concedido. Agora, Evangelho de João ainda, né? 16, versículo 24. Olha bem, até agora, evangelista Eugênio, vocês não pediram nada. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para a alegria de vocês seja completa. Para que vocês sejam completos. Veja a alegria. Você pensou a alegria que vamos sentir e falar, olha a semente, os convites que eu fiz, as almas que estão tudo aqui na igreja, aqui no pé de Cristo. A alegria vai doer, porque Deus deu isso para nós. Essa graça de buscarmos as almas. Ele coloca a palavra na nossa boca, no nosso coração, para aquilo que a pessoa tem que ouvir. Peça o que quiser, eu vos darei. Até agora não pediram nada. Até agora não pediram nada. Muitos pastores só sabem pedir dinheiro. Só sabem pedir dinheiro e oferta. Mas peça, peça. Nós queremos ganhar alma para o reino dos céus. Eu quero que aquelas almas venham sentir o que eu estou sentindo. A presença de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor. Nós vemos o caso dos 10 talentos. Que aquele senhor que foi viajar. E nós vemos que esse senhor, louvado seja Deus, ele chamou seu servo e deu os 10 talentos, né?
deu uma soma de dinheiro, não é? Para os seus servidores, né? Mas antes de eu chegar e falar isso, né, meus irmãos conhecem ali essa estrutura, essa mensagem. Mas o que eu quero voltar aqui, né, na canção, no hino, posso estar com a mão vazia, posso ter a mão vazia com Jesus eu encontrar. Evangelista Eugênio, posso eu estar com a mão vazia, com Jesus eu me encontrar? Se eu tiver, a responsabilidade é inteirinha minha. Veja quantos versículos eu peço o que você quiser, que eu lhe darei. Eu quero ainda ler o que Jesus falou para Salomão. Salomão já morreu, mas agora nós estamos aqui. E essa palavra que Deus falou para Salomão, ela serve para mim, serve para você, para todo mundo. Para todo mundo, a mesma pergunta. Vou ler lá. Olha bem, 1 Reis 3, versículo 5. Naquela noite, Salomão estava dormindo, naturalmente, e ele teve um sonho, né? E o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Ele disse: olha o que Deus falou para Salomão. Peça o que quiser e eu lhe darei. Essa palavra é para mim também. Evangelista, eu peço o que você quiser e eu lhe darei. Ele está falando para você. Peça o que você quiser. Fale que você quer ganhar alma para Jesus. E Ele vai te dar essas almas para você, que vai somar no seu galardão, que vai encher as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo, louvado seja Deus. Eu quero aqui, para nós encerrarmos, o Salmo 126, o Salmo da colheita. Salmo 126, o versículo 5 e 6, se não me falha a memória. Deixa eu ler aqui. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6. Ide por todo mundo, né? Mas agora aqui no Salmo, na colheita, olha o que diz aqui o Salmo 126, que diz assim, versículo 5: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, com explosão de alegria. Os que semeiam com lágrimas, com dificuldade, mas a hora que vocês vão colher o que você semeou, vocês vão se explodir de alegria. É a palavra de Deus que está dizendo. Versículo 6, que diz assim:
Glória a Jesus. Choram enquanto laçam, enquanto colhem, enquanto lançam. Olha, choram enquanto lançam a semente. Enquanto a semente, aquela dificuldade de pregar, de falar, às vezes tem aquela rejeição, às vezes tem aquela dificuldade, mas aquela dificuldade para evangelizar. Sofre, mas fazem a obra de Deus. Mas, muito bem, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com os seus braços cheios da colheita, os feixes da colheita nos seus braços. Que prazer a gente olhar na igreja e ver aquelas almas que a gente evangelizou ao pé de Cristo, ao pé de Cristo. E Jesus falou: peça o que você quiser e Ele vai lhe conceder. Peça sabedoria para ganhar as almas, que é difícil. Ele vai te dar sabedoria. Peça paciência. Peça entendimento. E Ele vai te dar todas essas ferramentas para você trabalhar na sua horta, na sua semeadura. Deus vai te abençoar. Então nós vemos, vai chegar no céu com a mão vazia o crente que quiser. Ah, mas eu tenho 80 anos, tudo e tal. Moisés estava com 120 e estava fazendo a obra de Deus. Estava andando no deserto. Com 120 anos ele estava andando no deserto lá. E não tinha ambulância para carregar ele, não. Arão, mesma coisa. Com 123 anos, Arão estava lá no deserto, não tinha ambulância também. Então nós vemos que o nosso descanso não é aqui na terra, mas é na eternidade com Cristo. Então, vão chegar com a mão vazia aquele que não quer se despertar para fazer a obra de Deus. Usamos o celular para tanta coisa. Usa o seu celular para evangelizar. Usa o seu celular. Usa o seu celular para evangelizar, para falar de Jesus. E vejam como a palavra de Deus é. E que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.